Sim, sim, chegou o grande momento. Eu sei que você está esperando o final dessa história. Eu até vou aconselhar essa moça, a Janaína, que ela transforme essa história dela num livro, gente, de tão linda que é. De tão linda. Vocês que acompanharam até aqui as duas imensas partes iniciais, vocês vão amar essa parte que encerra essa história. É muito surpreendente, uma história muito bonita, muito comovente, e vai meu incentivo a ela para que ela realmente transforme tudo isso em livro. Eu queria te agradecer por estar na sintonia do nosso canal e quero pedir a você que continue se inscrevendo, acionando o sininho, participando do canal e aquele apelo especial. Seja membro do nosso canal, é muito importante para mim. É sugestão do YouTube. O YouTube diz assim que quando um canal consegue ter assinantes, aqueles que se tornam membro, essas pessoas consideram o canal da sua imensa confiança. Então você assina pelo canal. Isso é de uma importância ímpar para o nosso canal. Como eu agradeço as pessoas que se tornaram membro aqui do canal e queria que você também se tornasse membro. Seja membro. Tem um custo simbólico, tem um custozinho, se não me falha a memória, é por volta de R$ 7,90 por mês. Só isso. Mas você também para quando quiser, eu espero que não pare. Mas quando, e se precisar parar, você para numa boa. Seja membro. Posso contar com você? Outra coisa importante, tem gente que apoia o canal com super stickers, que manda... Outro dia eu recebi de uma senhora, eu vou levantar o nome dela aqui para eu agradecer especialmente a ela. Ela mandou assim para o canal R$10,90. Eu fiquei assim tão honrado, fiquei tão feliz. Ela me mandou R$10,90 através de uma dessas contribuições aqui do canal. E eu queria agradecer do fundo do coração. Até vou dar uma olhadinha aqui, deixa eu dar uma espiadinha para ver se eu localizo. Aqui, ó, achei. Ó, achei. O nome dela é Fátima. Gozado veio Fátima. É porque ela é o arroba, né? É o arroba dela, é Fátima PC. Aí vem o número 7 à frente. E ela me mandou um valeu demais. Chama-se Valeu Demais. Ela mandou R$10,90. Achei de um carinho tão grande. Ô Fátima, que carinhosa que você foi. Muito obrigado. Eu fico a imaginar se mais gente te imitar aqui, Fátima. Que beleza, hein? Que maravilha. Um beijo para você, Fátima. Muito obrigado mesmo, viu? Que Deus lhe dê em triplo, mas multiplica muito mais, hein? Tá bom? Gente, vamos pro capítulo final da história? Ô Paulinho, mais uma perguntinha para você. Eu gostaria de ouvir as histórias do canal sem nenhum tipo de ocorrência comercial. Tem jeito? Tem. O YouTube criou o YouTube Premium. Não é uma coisa de agora, não. Já faz tempo que o YouTube criou, mas ninguém divulga, então é preciso divulgar. Então muita gente fala assim, eu queria ouvir a história sem nenhum comercial. Basta que você se torne YouTube Premium. Também tem um custo pequenininho, mas vale a pena se você gosta assim. Se você for se tornar YouTube Premium, faça isso pelo nosso canal, porque dá força também para o nosso canal. Perfeito? Ai, Paulinho, vai. Eu tô ansiosa aqui pelo último capítulo da história. Você não perde por esperar. Prepara o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque o último capítulo dessa história aqui do canal acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Hoje é dia de encerrar essa história. Meu irmão é meu filho, a Janaína escrevendo. Que história linda, Janaína.
sinceramente, eu já li a parte final da tua história. Um livro, hein? Dá um livro a tua história. Dá um livro, te incentivo a, quem sabe, lançar esse livro aí, tá bom? E isso tudo vai garantir para quem está na nossa sintonia um capítulo final muito marcante. Só que eu não posso demorar muito não, porque tem muita coisa para falar. Então, vamos de história. Senti uma mistura, sabe, Paulinho, de lágrimas e riso, tão confusa quanto intensa. Eu peguei aquele teste de gravidez nas mãos trêmulas e pensei em como contar pro Miguel, como contar pro Bruno. Eu já tinha visto que havia dado positivo. E como receber aquela nova vida que estava crescendo dentro de mim? Quando o Miguel chegou do supermercado, eu ainda estava segurando o teste, incapaz de falar por alguns segundos. Ele me olhou sorrindo e perguntou: Janaína, tá tudo bem? Eu respirei fundo, engoli o nó na garganta e falei com a voz embargada de emoção: Miguel, tá tudo bem, mas eu acho que vai melhorar. Opa, o que foi? Nós vamos ter um bebê. O que é? Nós vamos ter um bebê. Fala de novo, eu não tô acreditando. Nós vamos ter um bebê. E ele me abraçou. Ele me girou assim no alto. O sorriso dele congelou por um momento e então ele se abriu como nunca antes. Me rodopiou pela sala como se o mundo inteiro tivesse parado para celebrar conosco. E o Bruno? Sim, o Bruno, ele viu a cena, correu até nós. Ele acabou participando do abraço. E ele gritou, foi o Miguel que gritou para o Bruno: Tio, você vai ser tio, cara! Vai ser tio! Você vai ser tio! E naquele instante meu coração se encheu de uma felicidade que eu não sabia que ainda poderia sentir. Mas a verdade, aquela verdade que eu carregava há tanto tempo sobre Bruno ser o meu filho, na verdade desmentia também o que estava afirmando o Miguel de uma maneira inocente. O Bruno ia ser irmão. Mas eu olhei para o Bruno e fui lá dar um abraço nele, sentindo que, mesmo sem revelação, o amor que existia entre nós seria o bastante. Por alguns segundos pensei até em abrir o jogo, sei lá, tudo pra mim era uma chance, era uma oportunidade de contar logo a verdade. Mas o olhar dele, agora eu tô falando do Miguel, o olhar dele confiante, o sorriso do Miguel me lembrou, o sorriso dele especialmente me lembrou o conselho de minha mãe. Às vezes preservar o amor é mais importante do que revelar segredos. E eu sabia que, por enquanto, aquela seria a melhor escolha. Manter tudo como estava e permitir que a vida florescesse mesmo no meio de tantas tormentas. Os meses se passaram rapidamente. O Miguel se dedicava à minha gravidez feito um louco. E eu quase não tive tempo de perceber a grande mudança que já havia acontecido com ele. Ele havia esquecido praticamente que existia o Bruno dentro de casa, se dedicando à minha gravidez. E ao completar o 9º mês, quando ele me levou para a maternidade que a Camila nasceu, nossa! Uma menina linda, Camila, perfeita, com aqueles olhos verdes que lembravam imediatamente o avô que já não estava mais entre nós. Particularidade de meu pai, seu Ademir, tinha sim os olhos claros. Quando eu vi a minha filha pela primeira vez, senti uma emoção tão intensa que chorei ali mesmo no quarto do hospital, segurando a minha filha
e sentindo aquele cheirinho gostoso de bebê, aquele seu calorzinho. O mundo parecia ter parado. Bruno estava ao meu lado. Seus olhos brilhavam de felicidade e ele se inclinou devagar para tocar a cabecinha da irmãzinha, todo cuidadoso. Eu sorria, orgulhosa dele, sentindo que mesmo tão jovem ainda, 13 anos, ele tinha dentro de si uma ternura que não cabia em palavras. Mana, ela é linda, mana, disse ele, a voz baixa e cheia de reverência. Eu vou cuidar dela, eu prometo, mana. Eu sabia que ele ia cuidar. Ele sempre foi assim, sabe? Um menino obediente e cuidador. Eu o protegi a minha vida inteira. Já relatei aqui para vocês os episódios, os casos da saída da escola e tantos outros, e tantos outros. Eu agia assim com ele. Era assim que eu agia. Mas ele também retribuía esse meu cuidado, esse meu carinho. Sempre. Quando eu saí da maternidade, que eu cheguei em casa, depois da minha alta adaptação começou, o Bruno queria estar presente em tudo, ajudava a colocar a roupinha, aprendia a trocar fraldas, porque ele fazia questão. Me ensina, mana. Olhava atentamente para cada gesto. Eu ensinava com paciência, permitindo que ele fosse parte daquele momento mágico, sentindo que o amor entre nós só se fortalecia. Mas um dia o Miguel, ele agora tinha a mania de voltar bem mais cedo do supermercado para ficar com a filha, curtindo a filha. Ele chegou mais cedo aquele dia, e ao entrar, ele pegou de surpresa uma cena que o deixou fora de si. O Bruno, ele estava ali, mais perto de mim, eu perto dele, segurando a cabecinha da Nenê na banheirinha e dando banho na Camila. Eu dizia, agora joga a aguinha, vai. Isso, agora a aguinha também no bumbum dela, vai. Isso, Bruno. Aí, com cuidado. A cabecinha sempre no alto, tá? Não deixa encostar na água. E no que eu tô fazendo isso, de repente eu escutei aquele grito do Miguel. O que você tá fazendo? Miguel gritou, a voz cortando o ar como um trovão. Você tá louca, Janaína? Esse moleque tem 13 anos, ele não sabe fazer isso. Ele não pode fazer isso. Tá aqui, Bruno, daqui a Nenê, Bruno. Ele praticamente expulsou o Bruno daquele banho. Fiquei muito chateada e o Bruno também saiu muito triste. Isso demonstrava como seria a relação dali pra frente, sabe? E o pior ainda veio depois. Mas teve coisa pior do que isso? Sim, desse mesmo episódio, o pior veio depois. Por que você fez isso com ele, Miguel? Você tá louca? Escuta aqui que eu vou te falar. Você tá louco? O moleque tá com 13 anos. Puberdade. Ele é moleque. Ele é menininha. Você entende? Ele tocando a minha filha do jeito que eu vi. Não pode! Meu Deus do céu, fiquei chocada. Eu nunca imaginei que o Miguel pudesse ter esse tipo de posicionamento. Eu tentei acalmar a situação. Eu sentia que se eu colocasse mais fogo naquela fervura, a coisa ia piorar. Mas ainda assim eu falei, eu precisava dizer: Miguel, você precisa se acalmar. Ele só foi cuidadoso com a menina. Olha para ele. Ele ama a Camila.
Eu o conheço desde o dia que ele nasceu. Ele é gentil, atencioso. Ele não faria mal a ninguém e principalmente não faria mal... Quase que eu falei a irmã. Quase. E principalmente não faria mal a sobrinha, Camila. O Bruno parece até que sabia o que eu tinha conversado, porque quando eu fui para a sala ele me olhou com aqueles olhos grandes, meio assustados, mas confiantes em mim. Ele não é imprudente, Miguel. Ele não é inconsequente. Ele ama Camila do mesmo jeito que me ama. Do mesmo jeito que sempre quis me proteger. Miguel respirou fundo, mas o rosto ainda estava vermelho de raiva. Eu sabia que ele precisava compreender ainda que o instinto dele como pai, embora fosse super protetor, essa parte eu teria que entender. Eu também teria que compreender por parte do Miguel. Ele exagerou na atitude. Ele acabou excedendo. Respirei fundo e olhei ainda para o Bruno que agora segurava, porque eu fiz questão de colocar a Camila nos braços dele, no colo dele. Veja como ele cuida bem dela, eu insisti. Ele é carinhoso, ele está aprendendo. E assim vai crescer sendo alguém responsável e amoroso. Eu não posso privar a minha filha de um tio que a ama dessa forma. Miguel ainda me olhou rígido. Mas nesse dia se calou. Mas eu percebia que se houve empatia entre Miguel e Bruno, e isso eu posso garantir que de fato existiu, agora com o nascimento da nossa filha, essa empatia estava desaparecendo. Eu tinha consciência de que isso não era bom, mas havia o outro lado, o amor do Miguel pela menina. Eu não sei se existe coisa mais bonita do que ver um pai se apaixonar pela própria filha. Desde o momento que a Camila nasceu, Miguel se transformou. Ficou deslumbrado com aquele serzinho tão pequeno, tão delicado, que chegou para encher nossa casa de vida. Era como se ele tivesse descoberto um novo sentido para respirar. Ele não largava a nossa menina por nada, fazia questão de trocar fralda, de acordar de madrugada para pegar um nenê no colo, de cantarolar músicas improvisadas só para vê-la sossegar. Dá para usar a expressão, sabe, um pai bobo? E qual é o pai que não fica, né? Um pai bobo. E eu confesso que aquilo me derretia de um lado. Eu olhava para ele com a Camila e me emocionava porque eu via nos olhos dele uma ternura poucas vezes vista. E aí eu me lembrava do Bruno quando ele era pequenininho. Eu ali sozinha, sabe, olhando para ele e sem poder dizer que eu era mãe. E querendo dar tanto amor para ele, sabe? E o pai do Bruno irresponsável, o tal do Diogo da Brasília, que havia sumido no mundo sem nem saber que havia deixado um filho tão lindo para trás. Em tudo eu comparava a relação, em tudo eu comparava. Mas ao mesmo tempo, o coração se enchia de amor. E ainda ao mesmo tempo também se apertava de preocupação. Bruno, o meu menino, que nada tinha pedido, começou a sentir o peso da indiferença do Miguel. Aos poucos, Miguel deixou de conversar com ele. Já não se importava se ele estava comendo direito, se havia deixado, porque antes havia essa preocupação. Se estava bem no colégio, não perguntou mais se estava tudo ok, como estavam as notas. Coisa que antes ele fazia. O carinho que antes era dividido e distribuído, agora parecia todo reservado só para Camila. Eu tentei fechar os olhos no começo e procurava compensar.
pensei comigo, uma fase, isso vai passar. Talvez o Miguel esteja precisando de um tempo para se ajustar à nova rotina de pai. Vai passar. Mas a cada dia que passava, a distância entre ele e Bruno ficava cada vez mais evidente e doía em mim como uma ferida aberta. Um dia eu não aguentei, num fim de tarde, depois do jantar, chamei Miguel para conversar. Eu precisava dizer o que estava me machucando. Miguel, eu estou percebendo como você se apega, lógico, a Camila, lógico, eu entendo e eu acho até lindo. Mas também, sabe, eu tenho notado como você tem sido frio com o Bruno. Ele sente, Miguel. O Bruno sente, ele percebe. Ele acabou de completar 13 anos, mas ainda é uma criança. Ele tem olhos, ele tem ouvidos, ele tem coração. Você me entende? O Miguel levantou a cabeça devagar, me encarou com uma expressão dura e então respondeu até com uma certa grosseria que me cortou por dentro. Janaína, a diferença é que o Bruno não é meu filho, caramba. E para falar a verdade, também não é seu. Ele é apenas seu irmão. Portanto, ele é meu cunhado. E me diz, onde é que está escrito que eu sou obrigado a ser carinhoso, amoroso o tempo todo com o cunhado? Eu trato bem. Eu trato bem. Mas não tem que ficar toda hora melando. Melar, eu vou melar minha filha. Que isso fique bem claro. As palavras do Miguel bateram em mim como um soco. Por um instante eu não consegui responder. Era como se cada sílaba dele tivesse arrancado um pedaço da minha alma. Eu sabia que aquele não era apenas um desabafo impensado. Era a verdade que ele carregava dentro do coração. Senti as minhas mãos tremerem e a minha garganta travou. Olhei para o Miguel e percebi que mais cedo ou mais tarde eu não teria escolha. Eu teria que abrir toda a verdade para ele sobre mim, sobre o Bruno, sobre tudo. Mas a tua mãe te alertou, você corre o risco até de perder esse casamento. Oh, que se dane. Só eu e Deus sabíamos o peso que isso teria em nossas vidas, lógico. Chegou o primeiro aninho da nossa filha. Ele fez questão de fazer um festão. O que não aconteceu no nosso casamento devido à doença da mamãe, aconteceu no primeiro aninho da nossa filha, Camila. Salão de festas, cheio, vozes, risadas. Aquela mistura de cheiro de doce, salgadinho, refrigerante. Era a festa de um aninho da Camila. Eu mesma havia estado atenta a cada detalhe. Por falar nisso, é preciso que eu diga. Eu havia parado de trabalhar desde a gravidez. Lembram que eu era caixa do supermercado, depois eu fui a supervisora, mas quando eu engravidei, parei de trabalhar, foi a exigência do próprio Miguel. A minha vida agora era cuidar deles, e quando eu digo deles, da Camila e do Bruno. Uma outra particularidade, o Bruno, ele se descobriu na aula de natação. Ele se transformou num exímio nadador. E ele mesmo, em tenra idade, chegou a disputar alguns campeonatos. E acabou sendo bem sucedido nessas disputas. Então, o Bruno, ele nadava muito bem. E nisso também eu sentia muita falta do Miguel. O Miguel não vibrava com as vitórias dele, com as medalhas ganhadas por ele.
Quem levava o Bruno para aula de natação e algumas disputas era eu. E às vezes eu nem podia fazer isso porque o Miguel queria que eu me dedicasse o tempo todo a Camila. Para de correr atrás do teu irmão com esse negócio de natação. É o que ele gosta, Miguel. Tua filha é mais importante. Nessa hora doía tanto o meu coração. Bem, mas chegou a festa de primeiro aninho dela. Eu mesmo havia organizado cada detalhe. Desde o painel colorido, com balões, até o vestido de princesa que ela usava. E no fundo do meu coração, eu queria que aquela festa fosse perfeita. Porque eu sabia que depois daquela festa, cada vez mais estava chegando a hora de revelar a verdade. Chegou o momento do apogeu, do clímax. Qual é o momento do clímax da festa de aniversário? Sim, a hora do parabéns. Então, todos se juntaram em volta da mesa principal. Eu, nervosa, ajeitei o cabelo e pedi que o Miguel segurasse a Camila no colo. Ajeitei o vestidinho dela no colo dele. Ele a ergueu com orgulho, sorrindo para as câmeras, enquanto eu me posicionei ao lado. No meu peito só existia vontade de eternizar aquele instante. E foi então que eu tinha que chamar: Bruno! Vem cá! Bruno, vem cá! E nessa hora eu quis me trair de propósito. Vem cá, filho! Foi assim que eu o chamei. Vem cá, filho! Fica aqui, do meu lado, aqui no meio. Ele veio correndo com aquele jeitinho doce, querendo fazer parte da cena. E eu sabia, no fundo, que aquele era o verdadeiro retrato da família. Aquele era o retrato da minha família. Eu e meus 2 filhos. E o Miguel. A família inteira. Mas de repente Miguel me cortou. Com um sorriso amarelo e a voz firme, ele disse: Bruno, peraí, dá um tempo, por favor. Dá um tempo. Essa foto aqui é só da família, depois você tira outra, tá? Parece simples eu falar. Parece simples eu dizer. Mas você não me imagina, foi uma lança que eu senti atravessar o meu peito. Meu menino foi arrancado da cena. Foi assim que aconteceu. Ele foi arrancado da cena com... Eu vi até os olhinhos dele marejados, tentando disfarçar a dor que ele não merecia sentir. Ele deu um passo para trás, forçou um sorriso e abaixou a cabeça. E eu só queria gritar. Queria arrancar aquele bolo da mesa, sabe? Apagar todas as luzes e dizer para todo mundo que não existia família sem o Bruno. Eu queria fazer isso. Não tem família sem meu filho, Bruno. Mas eu não podia, caramba. Eu não podia. Fiquei com raiva da minha mãe naquela hora, mesmo ela estando morta. Fiquei com raiva do meu pai, mesmo ele estando morto. Mas eu não fiz nada. Fiquei ali engolindo o choro, enquanto a música de parabéns abafava o som do meu coração se partindo. A foto, lógico, foi tirada. Camila sorria, Miguel sorria e eu sorri também, mas por dentro eu estava em pedaços. Porque diante de todos, meu filho tinha sido colocado para fora da cena, excluído. Pergunte para uma mãe que já passou por isso quanto dói no coração dela. Excluído. Depois você responde nos comentários, tá?
se você já passou por isso e se isso realmente dói no teu coração até hoje. Diante de todos, meu filho tinha sido colocado para fora da cena, excluído, e a única coisa que eu pensava era: até quando? Até quando eu vou permitir que arranquem o brilho dos olhos do meu menino? Passou o aniversário. Coisa de 3 meses depois, o Bruno tinha completado 14 anos. E naquela manhã, no café da manhã, eu percebi que o Miguel estava diferente. Ele amanheceu assim, disposto como sempre for um homem trabalhador, mas eu vi que ele estava a fim de dizer alguma coisa importante. Olhar... Sabe quando a pessoa está pensando em algo? Como se carregasse dentro de si uma tempestade pronta para cair? Quando se sentou à mesa para o café, olhou para mim e para o Bruno e com uma expressão dura e fria, falou algo que me deixou desconcertada. Pô, eu estou pensando aqui uma coisa e vou falar. Quando a gente tem esse tipo de pensamento, a gente tem que externar. Bruno, você já está com 14 anos. Na minha opinião, cara, você já não é mais criança, não. Foi com a tua idade que eu comecei a trabalhar. E é por isso que eu tô entendendo que você anda assim com essas manhas, com essas besteiras. Tá, você gosta de disputar aí natação, ganha essas medalhas, mas a gente sabe que isso não tem alguma importância, mas disputar a Olimpíada você não vai, Bruno. Não é fácil, ser um atleta de ponta não é fácil. Disputar a Olimpíada você não vai. Ah, tá, tudo bem, até pode continuar com a natação. Até pode continuar, mas chega de manhã. Você tá querendo ser tratado como um bebê. Você já tem 14 anos, cara. Precisa ser tratado agora como homem. Senão, corre o risco de virar um efeminado. Senti um gelo no peito. O Bruno, quieto, abaixou assim os olhos, mexendo com o pão, como que se quisesse desaparecer dali. Eu tentei intervir e tentei fazer isso com cuidado. Miguel, olha como você está falando com ele. Ele é um garoto. Tem tempo para isso, tempo para trabalhar, para ser homem, conforme você está falando. E ele já é um homenzinho. E está indo muito bem na natação, sim senhor. É um exímio nadador e muito elogiado. Vai disputar até um cidade contra cidade, né? Né, Bruno? Mas Miguel, antes que Bruno falasse, me cortou elevando a voz. Janaína, você reclama que eu não ligo pro menino. E quando eu quero ajudar, você interfere. Deixa agir com ele como homem. Ele vai trabalhar. Ele vai aprender a dar valor às coisas. Esse seu irmãozinho tá acostumado demais com essa vida de mamão com mel. E a vida não é mamão com mel o tempo todo, não. O jeito que ele falou, seu irmãozinho, me doeu como uma faca. Era como que se dissesse que o menino não tinha direito de ser da família. Dá pra entender? Como se sempre houvesse uma distância entre eles. E foi assim que naquele mesmo dia, ao meio-dia, em ponto, Miguel foi buscar o Bruno no colégio. E eu acompanhei com o coração apertado, quase sem conseguir depois engolir a comida enquanto eu estava pensando em tudo. Nem almoçar ele foi em casa, ele foi almoçar no supermercado, onde havia também alimentação para os funcionários. Mas ele levou o Bruno para trabalhar. Onde o Miguel lá atuava como dono, ou melhor, filho do dono. Depois, a cena que me foi contada, Miguel atravessando o estacionamento de carro, Bruno andando ao lado, a mochila pendurada nas costas, o olhar assustado.
Lá dentro, ao invés de dar uma função leve como um aprendiz, estagiário, qualquer coisa, Miguel o empurrou para a reposição de mercadorias. Colocou o garoto para carregar caixas pesadas maiores do que ele. Mandava, apontava, gritava na frente dos outros funcionários. Aprender, cara, mexendo aí na prática, dizia sem nenhum pudor. Muitas vezes eu ia até o mercado e presenciava aquilo de longe, sem poder interferir. Meu coração parecia esmagado dentro do peito cada vez que o menino se curvava para tentar levantar uma caixa. Sentia uma dor como se fosse em mim. Ele suava, tremia, mas não ousava reclamar. Já não tinha tanto tempo para se dedicar à natação. Andou perdendo disputas que eram praticamente ganhas já. Miguel, feito um general de guerra, fazia questão de humilhá-lo também. Não tratava como se fosse um parente, tratava como se fosse empregado e ainda por cima o pior dos empregados. O menino cansado não conseguia acompanhar o ritmo mais da própria escola. Miguel soltava frases cruéis. Tava com moleza, né? Aí era fácil nadar, pegar o livrinho, tirar nota boa. Nadar, pegar o livrinho, tirar nota boa. Agora não, quero ver. A vida é assim, cara. Não tá aguentando? Pede colo pra mamãe. Nesse dia, quando o Miguel falou assim, eu quase que aproveitei o gancho e disse: você falou certo. Porque ele, pra humilhar, o Bruno falou: pede, não tá aguentando, pede colo pra mamãe, se dirigindo a mim como se fosse a mãe. Eu mordi os lábios, tentando segurar as lágrimas, e ao mesmo tempo a raiva queimava dentro de mim. Como podia ele, que sempre se gabava de ter começado a trabalhar cedo, usar a própria experiência como uma arma contra o Bruno? Como podia confundir disciplina com humilhação? Meu menino já não voltava mais para casa com as mãos sujas das brincadeiras como sempre. Voltava com as mãos feridas das caixas e com os olhos marejados e o coração machucado. E eu, como mãe, porque eu era mãe, eu sentia que algo havia se quebrado dentro dele. Algo que talvez nunca mais pudesse ser consertado. Eu respirei fundo antes de entrar naqueles assuntos mais importantes. Eu já vinha remoendo tudo dentro de mim. Bruno chegando em casa com as mãos carejadas de tanto carregar caixa. Miguel, eu preciso falar com você, disse com firmeza. Ele levantou os olhos devagar, ajeitou uns papéis que estavam nas suas mãos e respondeu com aquela calma que até me irritava. Pode falar, Janaína. Por que você colocou o Bruno num serviço tão pesado? Você sabe que não está acostumado com esse tipo de trabalho. Ele é seu cunhado, Miguel. O irmão da sua mulher, da mulher que você diz que ama. Não custava nada começar com ele com algo mais leve. Sei lá, ajudando no escritório, na administração. Fazendo alguma coisa que tivesse mais a ver com ele. Miguel fechou os papéis, apoiou os braços sobre a mesa, me olhando fixo. Olha aqui, Janaína, eu vou ser bem claro. Eu não vou colocar o Bruno como gerente. O moleque tem 14 anos. Ele não vai chegar lá como gerente. Tá, depois até ele pode ser. Mas não vai ter nada de mão beijada, não. Se um dia ele tiver capacidade, ele até pode chegar a gerente mesmo. Mas vai ter que começar por baixo. Isso não é vergonha pra ninguém. Não vão matar o menino, não. Trabalho não mata. Só que o Miguel não via o quanto aquilo feria a dignidade do Bruno, a minha. Antes que eu pudesse responder, Miguel completou como se tivesse orgulho do que estava para contar. E hoje ele me deu uma prova de como ainda não está pronto. O que aconteceu? Perguntei desconfiada. Ele se ajeitou na cadeira, cruzou os braços. Eu estava saindo para resolver uma coisa e vi o Bruno na parte externa do mercado,
Tinha uma criança pobre lá, maltrapilha, olhando o produto. E sabe o que ele fez? Ele pegou um iogurte na prateleira e deu pro menino. Assim, sem mais nem menos, sem passar pelo caixa, sem autorização. Veio a mão, a boca surpresa. Ele fez isso? Fez! E eu acabei com ele na frente de todo mundo. Porque ele tem que ser o exemplo. Falei que aquilo não era papel dele desempenhar. Que ele não tinha o direito de tirar produto do mercado como se fosse dele. Não falei, não chamei de ladrão, não usei isso, mas eu quis insinuar que aquilo era roubo. Não falei, não chamei de ladrão, não precisa ficar me olhando assim, não. Fazer caridade com... Entendeu? Dos outros. Senti uma fisgada no peito. Eu consegui imaginar o olhar do Bruno, o jeito como ele devia ter abaixado a cabeça, engolido a humilhação diante das outras funcionárias, dos outros funcionários. Meu Deus, Miguel, você fez isso com ele na frente de todo mundo. Chamasse ele num canto, então, para corrigi-lo. Não, eu não faria isso com outro funcionário. Mas também foi dia dele receber o pagamento dele. Vai receber, vai ter salário. Eu preciso que ele aprenda do jeito certo, você entendeu, Janaína? Virei o rosto, sentindo meus olhos marejarem. Mas não foi só isso. Poucos dias depois, uma amiga, a Hilda, aquela mesma que dividiu tantos turnos comigo quando eu trabalhava como caixa no supermercado, me contou o que ela tinha visto. Jana, ela me chama assim. Jana, eu não sabia se devia te dizer, mas eu não queria ficar calada. Ela começou nervosa. Eu vi o Bruno, teu irmão. Vi ele descarregando um caminhão na frente do mercado. Os rapazes debochavam, chamando ele de burro. Diziam que ele nunca ia ser nada além de um ajudante barato. Ele tá pegando coisas pesadas, sabe? Naquela hora eu senti que o mundo estava me esmagando. Meu filho sendo humilhado entre risos cruéis. Meu marido diminuindo. O Bruno diante de todos. Aquilo que tu estava me instigando a dizer é a verdade. Eu não sabia se eu estava adquirindo uma coragem agora. Então eu pedi a Deus que me desse uma chance, uma oportunidade para que eu esclarecesse de vez tudo o que se passava. Me ajuda, Senhor. Eu preciso esclarecer de vez tudo o que se passa e o quanto eu estou sofrendo. Me ajuda, Senhor. E a ajuda veio. Novembro de 1993. Fomos para o passeio preferido do Miguel. Morávamos num condomínio e dentro do condomínio, nos fundos, havia um grande lago, que era águas de um rio que corria. Aí essa água era represada e foi colocada ali de propósito pedras nesse lago para que as pessoas tomassem sol, mas essas pedras ficavam dentro da água. Assim, as pedras saíam da água, mas dentro ali do lago. Nós fomos para esse passeio predileto do meu marido. O sol batia forte, o rio brilhava e a família parecia estar num daqueles passeios perfeitos que a gente vê em filmes. Bruno e eu ficamos sentados sob o guarda-sol na areia. O Bruno estava bem pensativo e eu também pensando em tudo, sabe? De repente eu olhei assim para as mãos do Bruno e vi as mãos calejadas pelas caixas pesadas que ele andava carregando no supermercado.
Miguel com a Camila dentro da água. A pequena, com seus 2 aninhos agora, se divertia como se o mundo fosse só dela. De repente, o Miguel decidiu subir naquelas pedras com a Camila no colo. Ele sempre quis proteger a menina de cada mínimo perigo, mas ninguém contava com a traição silenciosa daquelas pedras molhadas. E foi num instante, no momento em que ele está com a menina, que o Miguel escorregou naquela pedra e bateu a cabeça e desmaiou. A Camila, entre gritos que congelaram meu coração, caiu na parte funda do rio e foi imediatamente arrastada pela correnteza, pela corredeira, porque até ali o rio vinha forte. Eu dei aquele grito: socorro, que é isso? Fiquei paralisada, meu corpo inteiro estremeceu. Mas o Bruno se levantou como se tivesse sido feito para aquilo. Ele não pensou, não hesitou, correu, mergulhou, desapareceu na correnteza. Eu só via a água se mexendo, via braços pequenos tentando alcançar minha filha, e o coração me dizia que era impossível. Mas o Bruno, como exímio nadador ele era, como exímio nadador que ele era, meu menino, ele nadava como um verdadeiro campeão. A corrente era forte, cruel até, e a cada instante eu sentia o peso do medo, mas Bruno alcançou a Camila. E com a força que parecia desumana para aqueles seus 14 anos, segurou-a firme e nadou de volta até a margem. Quando chegou, entregou a Camila em meus braços, molhada, assustada, vomitando água. Ainda ela foi deitada sob a areia e movimentos que foram feitos na barriguinha dela por alguém. E ela colocou muita água para fora. Eu chorei e apertei a minha filha agradecendo a Deus. Mas os meus olhos se voltaram para o Bruno, que estava exausto, os cabelos grudados no peito, arfando, mas seu olhar era firme. Sem perder tempo, ele não parou. Subiu pelas pedras e encontrou Miguel inconsciente. E também, sem pensar 2 vezes, aplicou os primeiros socorros. Cuidou do pai, da sua irmã. Aquele homem que tantas vezes... Ele não era assim, Miguel, mas tinha se tornado um homem que o desprezava. Até que Miguel finalmente voltou a si. Miguel olhou para o Bruno, ainda com a incredulidade estampada no rosto. O que aconteceu? O Bruno contou para ele ali rapidamente o que houve, mas ele não parecia acreditar. Mas eu tinha presenciado tudo. E mais do que isso, porque as coisas são programadas por Deus. Havia uma equipe que estava filmando a beleza natural do rio e do lago. Era uma equipe contratada pelo condomínio porque ia ser lançada uma outra parte do loteamento. Então ia ser produzido um filme para que essa outra parte do terreno pudesse ser vendida. Havia uma equipe filmando lá a beleza natural de tudo aquilo. Só que no momento do salvamento, o rapaz da câmera voltou a câmera para filmar o que estava acontecendo. E cada segundo do salvamento registrado em vídeo.
Não é coisa de Deus. Porque o Miguel não tinha assistido a nada, ele estava desmaiado. Mas as imagens não mentem jamais. Lá mesmo no local, o rapaz... Eu estou me reportando a 1993. Ele voltou na própria câmera. Eu não sei explicar, porque eu não entendo disso, Paulinho. Mas ele voltou a imagem na própria câmera. Na própria câmera tinha assim uma tela. Não havia esses celulares ainda, que a gente chama hoje de smartphone. Então na própria tela da câmera, o rapaz passou assim o que houve. E aí o Miguel assistiu ali, nas margens do lago, na câmera do rapaz, o que tinha acontecido. E quando ele acabou de assistir a cena, o Miguel caiu de joelhos diante do meu filho Bruno. E começou a falar com ele: Bruno. Caiu de joelhos e disse: Bruno, assim com a voz quebrada, eu nunca devia ter agido assim com você, cara. Eu nunca devia ter tratado você como se fosse apenas um qualquer. Você é o irmão da minha mulher, cara. Eu errei com você. Eu errei com você e agora eu entendo. Você é um menino enorme, corajoso, incrível. Eu te peço perdão, Bruno, por tudo que eu fiz com você. Eu te peço perdão por tudo que eu fiz com você, porque você não é só meu cunhado, não, cara. Você não é só meu cunhado. Você é o meu cunhado do coração. Mas mais do que isso, sabe? A sua irmã te ama. E eu também quero admitir que também te amo, cara. E eu quero que você entenda o seguinte: na minha casa você vai ser tratado como... Na minha casa você vai ser tratado como filho, Bruno. Como filho. Eu estava assistindo a tudo, eu não pude me conter. Eu senti o impulso de corrigir a minha vida errada ali, de dizer a verdade, de colocar tudo no lugar. Miguel, ele me olhou, o Bruno me olhou. Miguel, então ouça, ele não é o seu cunhado e nem nunca foi. Mas quem sabe um dia você o veja realmente como um filho. Porque o Bruno é meu filho. Ele é o meu filho, eu sou a mãe do Bruno. O choque foi imediato. Miguel engoliu seco, olhando para mim, como se eu tivesse acabado de lhe revelar um segredo que mudaria a vida dele inteira. Mas a coisa era tão fora de propósito que ele ainda acreditou que fosse força de expressão. Eu sei que você considera ele seu filho, sim. Eu sei que você o considera assim. E você tá certa, Janaína. Porque eu também quero considerá-lo. Não, você não entendeu. Não é que eu o considero meu filho. É que ele é meu filho. Assim, de verdade, filho, meu filho. Aí ele me olhou de um outro jeito, mas também o Bruno. Mas também o Bruno. Depois daquele dia no Rio,
a vida mudou o seu curso. Algo mudou de forma irreversível dentro da nossa família. Não foi tão simples, porque a história teve que ser contada, repetida. Houve um momento de chateação do próprio Bruno. Houve um momento de inquietação do Miguel. Mas diante do milagre que havia acontecido, isso tudo ficou pequeno demais. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Miguel passou a dividir a atenção com o Bruno, a ensiná-lo, a ouvi-lo. Não era perfeito e às vezes até surgiam discussões, mas agora havia reconhecimento e isso tudo mudou. Eu sentia uma paz silenciosa toda vez que via os dois conversando, rindo, compartilhando momentos que eram só meus de proteger e de vigiar. Nossa filha Camila cresceu cercada de amor. Ela sabia que tinha um irmão maior que a protegia e uma família que a amava intensamente. Bruno se tornou seu protetor natural. E eu observava emocionada como ele ensinava a pequena a dar os primeiros passeios, a pilotar a bicicleta, depois a dirigir. Tudo isso foi ele que ensinou. Miguel finalmente se aproximou de Bruno sem reservas. De início, o Bruno de fato trabalhou lá no supermercado e em outras funções e chegaria a dirigir. Mas acabou se formando em educação física e montou depois no futuro uma academia para ele. E assim é a vida. Bruno, a minha razão de viver, finalmente era reconhecido por todos como deveria ser. E eu me arrependia muito de não ter feito isso antes. Porque talvez muita coisa pudesse ter sido evitada. Mas passei a compreender que tudo tem o seu tempo, que tudo é programado por Deus. Hoje, anos e anos depois, sento-me aqui na varanda, moramos ainda no mesmo condomínio, ainda tem o rio, ainda tem o lago. O Bruno já me deu netos, se tornou um grande homem. A minha filha também é uma grande mulher, também casada, e me deu uma neta linda e não faz muito tempo. Eu termino assim, sabe, a minha história. Mas sabe, Paulinho, quando eu conto a minha história para as pessoas que me querem bem, algumas me dizem, puxa, podia ser tudo tão diferente. E eu concordo com as pessoas. No entanto, se não fosse desse jeito, talvez ela não pudesse servir de exemplo para muita gente que está me ouvindo. Quero o seu comentário a partir de agora. Bom dia, Paulinho. Desculpa a emoção, mas que carta linda. Que Deus é maravilhoso. Nossa. Que carta linda. Oh, meu Deus. Tá emocionado, né? Eu também fiquei emocionado aqui. Bom dia. Aqui, Joyce deu um papo. Será lindo.
dia da mais louca alegria. Eu também fiquei emocionado aqui. Imagina amanhã. É impressionante, né? A beleza dessas histórias. Por isso que eu disse a ela, antes até de narrar o capítulo que encerrava aqui a história, que seria um livro perfeito a história dela. Que história, gente. E eu vou ficar aguardando os comentários de vocês. Bom dia, Paulinho. Bom dia. Que histórias linda. Que história linda. Contada por você em detalhes. Que coisa linda e emocionante. Eu tô aqui chorando e dizendo como o mundo é e como o Senhor faz as coisas certas na hora certa. Verdade. Que Deus abençoe e abençoe essa família. Que seja isso um mito de história, né, de passagem que você passou pela vida, para você ter vitória lá na frente. Obrigada, Paulinho. Obrigada, família. Que coisa linda. Que Deus abençoe vocês grandemente. Obrigado. Bom dia, Paulinho. É na hora da Vila Ré. Obrigado, meu amor. Da Vila Ré. Vitória, bom dia a toda a equipe, Maria Quitéria. Essa história é muito bonita, um final impressionante. Não era para ser antes, tinha que ser agora. O final deveria ser o que foi, porque Deus sabe de todas as coisas. Então, parabéns pela essa família, que Deus abençoe muito. Bom dia, Paulinho. Beijo, tchau, tchau.